internet, professor Davidson na área, para a gente trabalhar agora aqui, Idade Média, falar um pouquinho de feudalismo, gente, certo? Idade Média é diferente de feudalismo, Idade Média são praticamente 1000 anos, agora feudalismo são alguns séculos, tá? Um sistema econômico, um modo de produção que ocorreu dentro da Idade Média, tá certo? Hoje a gente vai ver um pouco disso aí, certo? Então bora lá. Estamos vendo aqui uma gravura a respeito de um feudo, tá? Que geralmente tinha essa estrutura. Tinha a parte do castelo onde vivia o nobre, tá? Tinha uma parte que era do servo, que é a parte servil, tá certo? Tinha uma outra parte do campo que era comunal, o manso comunal, que podia ser utilizado pelos dois, e uma parte que era do senhor apenas, que é o manso senhorial, tá bom? Isso aqui representa basicamente esta estrutura feudal, a relação entre o senhor feudal, um nobre, e um servo, que estava preso à terra por não ter condições de pagar todas as obrigações. Tá ok? Segura aí e se inscreve no canal do professor Davidson, o Lembrador, dê like no vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com Deus e o mundo. Valeu? Então bora lá. Idade Média. Vamos aqui fazer a definição, tá? Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas, chamadas de invasões bárbaras, no século V, mais especificamente em 476 depois de Cristo, tá? Esta invasão sobre quem? Sobre o Império Romano do Ocidente, o grande Império Romano, o mundo romano. Bom, essa época estendeu-se até o século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano, tá certo? Então vai dar o quê? Do século V até o século XV, 10 séculos, 1000 anos de Idade Média. Bom, então bora lá. Características deste contexto, tá? Feudal, medieval, economia ruralizada. Ora, após as invasões bárbaras germânicas, tá? Dos godos, ostrogodos, francos, visigodos, godos, saxões, vândalos e outros povos germânicos, tá? O povo das cidades romanas fugiu para o campo, tá? Houve um processo de ruralização. Nós estamos vendo aqui. Ruralização é o inverso de urbanização. Ruralização é quando as pessoas saem da cidade e vão para o campo. Beleza? Então a Idade Média ela se passa predominantemente no campo. Quando você assiste qualquer filme, qualquer série, né, em que se passa na Idade Média, você percebe que não mostra, o ambiente não é urbano, não tem cidade, tá? Tem um reinozinho, tá? Tem um castelo, tem a igreja, mas é no campo, beleza? Enfraquecimento comercial. Ora, se as cidades se enfraqueceram, se as cidades se esvaziaram, logicamente o comércio, que é algo urbano em sua gênese, tá? Também vai decair. Supremacia da Igreja Católica. Após a desintegração do Império Romano, a Igreja Católica ela vai se aliar com as monarquias, né? Os reinos bárbaros que se formaram ali após a desintegração do Império Romano, notadamente o Reino Franco, tá? Vai ser o primeiro reino que vai fazer aliança com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica dando aquele suporte ideológico e a monarquia, o rei, dando presentes, dando terras, pagando a Igreja por este suporte. Bom? Sistema de produção feudal. O que caracteriza o sistema de produção feudal? A relação entre o senhor feudal e o seu servo, tá? O senhor feudal, o dono da terra, o servo preso à terra, que não era dele, era do senhor feudal, apenas dividiu em vários lotes e cedeu para os servos trabalharem, tá? Sob o pagamento de algumas taxas, chamadas de obrigações, tá bom? Corvéia, banalidade, torção de Pedro, talha, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aí.
Sociedade hierarquizada. A sociedade era dividida em 3 classes e a igreja difundia que deveria ser assim para sempre. Tá? Então, o primeiro ponto da pirâmide social da Idade Média era o clero, depois a nobreza e depois os servos. Tá? Era bem dividida de acordo com a Igreja Católica. Então, tá aqui, ó, sociedade hierarquizada e dividida basicamente em 3 camadas. Bom, 3 camadas: clero, nobreza e os servos. Tá? Então, bora lá ver um pouquinho deles. Ó, clero, cuja a função era rezar e ensinar a humanidade, tá? O povo. Nobreza tinha a função de lutar, tá? Defender a população. E, por último, o povo, né? Os servos, os artesãos que tinham a função de produzir para todos. Tá? Esta era a divisão da sociedade medieval, ok? Tá aí, ó, na gravura, aqui o clero, que era a igreja, tá? Tava rezando pela humanidade. A nobreza, o cavaleiro, né? O nobre, o conde, o duque, o marquês, certo? Lutando pela sociedade, lutando pelos reis. E aqui o servo, né? Tanto da cidade quanto do campo. Então, bora lá. Realeza medieval, o rei no trono e o restante é a nobreza. Quem faz a proteção a partir de um juramento. Juramento que levava a relação de sucerania e vassalagem. Tá bom? Que a gente vai ver um pouco mais. Só que era assim, o rei no topo, abaixo dele o conde, abaixo do conde o marquês, tá? E abaixo do marquês, conde, ó, repetindo aqui, né? Olha a memória, cadê a memória, hein? Vai lá, neurônios, funcionem agora, hein? Cadê, professor? Tá? Então é conde, duque e marquês. Aham, agora lembrou, hein? Conde, duque e marquês. Cada um deles fazendo um juramento para o outro nessa relação de sucerania e vassalagem, tá bom? Sendo o vassalo responsável pela proteção do seu sucerano. E o maior sucerano aqui é o rei. E em abaixo tinha os demais, tá bom? Clero, os que rezam, gente. Era o grupo social mais culto, tinha grande poder econômico, influência e vários privilégios. Que privilégios, que vantagens o clero tinha, hein? Recebia grandes doações de terras e outros bens. Que beleza, hein? Chegou ali no final da Idade Média, a Igreja Católica ela só tinha praticamente a metade do território da Inglaterra. Tá? Exercia cargos administrativos, tá? Estava isento do pagamento de impostos. Muito bom, hein? Tinha tribunais próprios, tribunais da Santa Inquisição, né? Código canônico e tudo mais. Recebia impostos do povo, aplicava a justiça nas suas terras, possuía poder militar. Houve um tempo de maior militarização do clero, foi no tempo das cruzadas, tá bom? Dedicava-se à cultura e ao saber. Então, era uma classe muito privilegiada, tá? Tava de boa, tinha os monges copistas, tinham outros militares, tá? E tinha a galera que ficava nos mosteiros, trancafiados, rezando. Essa era a função, rezar pela humanidade, beleza? Então, bora lá. Nobreza, os que combatem, né? Os cavaleiros, os famosos cavaleiros, dividissem em alta e baixa nobreza. A nobreza tinha como ocupação principal a guerra, né? Assiste um filme aí de Idade Média, você vai ver se é só guerra, né? Um reino querendo invadir o outro reino. Possuía grandes propriedades de terra, né? Vivia em grandes castelos, possuía grande prestígio e exercia importantes cargos administrativos. Ou seja, a nobreza era aqueles conde, duque e marquês, tá? Vários que serviam ao rei, mas eles, durante quase toda a Idade Média, é que exerciam de fato o poder político na Europa medieval, né? Na Europa medieval tem uma característica que é marcante, é a descentralização do poder. Justamente porque o rei não mandava muito. Quem mandavam eram os senhores feudais, os nobres, os condes, os duques e os marqueses. Tá? O povo. Agora vem a
classe mais baixa, tá bom? Principal função, work, trabalhar, né? Estava sob a dependência dos seus senhores, pagava pesados impostos, estava dividido em de um lado de cá e do lado de lá, mercadores e artesãos, tá? Dedicavam-se ao comércio e manufaturas, agricultores, camponeses e servos dedicavam-se à agricultura, trabalhavam nas terras do rei, do clero e da nobreza, dividiam-se em colonos, homens livres e servos, homens não livres que pertenciam à terra. Como é que é, professor? Pertencia à terra? A terra era dona do servo? Não, gente. A terra era propriedade de um nobre, mas este servo era colocado ali para trabalhar, porque ele não tinha outra coisa, tá? Então ele ia trabalhar na terra daquele nobre e ele tinha que pagar taxas para se manter naquela terra, tá? E era muita taxa, ou seja, ele nunca conseguia pagar aquilo, e se ele não conseguia pagar, ele não podia sair, ele tinha que ficar ali até conseguir pagar, ou seja, a vida eterna, mas não era escravo, tá bom? Não era escravo, tá? Bom, economia feudal. Bom, havia uma insegurança da população, já falamos isso aqui, certo? Vamos retomar alguns pontos. Por conta das invasões bárbaras, houve uma fuga das cidades para o campo, a gente chamou isso de ruralização, tá? Diminuição do comércio e a ruralização, diminuição do comércio porque as cidades foram esvaziadas, tá? Baixa produtividade e inexistência de excedente. O que é isso? A produção dentro do feudo ela era pequena e não sobrava, ou seja, não tinha excedente para poder comercializar. Tá? O feudo ele era autossuficiente, aquilo que ele produzia ali era para ele consumir ali mesmo. Tá? Final, economia de subsistência, tá? Basicamente agrícola. É isso que era o mundo feudal em uma parte dele. Depois isso vai mudar e nós veremos isso em outro vídeo. Bom? Economia. Mais detalhes. A gente aprender mesmo isso aqui, ó. A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura, né? Houve inventos, o arado puxado a animal, né? Para fofar a terra, para poder fazer a plantação, isso aumentou, né? Bastante a produção. Existiam moedas na Idade Média, porém eram pouco utilizadas, porque não tinha comércio, tá? As moedas estavam guardadas, então não dava. O pouco que se trocava mercadorias era mesmo troca, não era compra e venda. Tá? Era uma espécie de escambo. As trocas de produtos e mercadorias eram comuns na economia feudal. Então, trocas de produtos, trocas, não era venda e compra. Tá bom? Por isso que as moedas não eram muito utilizadas. Captou até aqui? Podemos continuar? Yes or not? Yes? Então bora. Bora lá. Beleza. Os feudos medievais. Olha só que beleza, hein? A divisão, um desenho representa os feudos medievais. Aqui o castelo, tá? Onde mora o senhor feudal. O senhor feudal tinha lá o seu castelo, cada um deles fazia um castelo enorme, né? Aí tinha as terras que os servos viviam, tinha as terras que eram comuns, tanto o servo podia utilizar quanto o senhor podia utilizar, era o manso comunal. Aqui dos servos era o manso servil e do senhor era o manso senhorial, né? E por morar na terra do senhor, nessa parte aqui que o senhor dividiu, o servo tinha que pagar as obrigações ou taxas, né? Tinha que pagar a corvéia. A corvéia, o servo saía daqui e ia trabalhar na terra do senhor de 3 a 4 dias na semana. O servo aqui produziu, quando colheu a metade ia para o senhor feudal. Né? Banalidade, se o servo utilizasse o moinho, utilizasse outro equipamento do senhor, tinha que pagar uma taxa. Para a igreja tinha que pagar o tostão de Pedro. Se o servo homem morresse, se a serva quisesse continuar no feudo, tinha que pagar outra taxa chamada de mão morta. Como é que paga tanta coisa assim? Né? Ou seja, ele sempre ficava preso à terra, ele nunca conseguia sair. Bom, então detalhe aqui, o lago, né? Cheio de jacarés muito grandes, como mostra os contos de fada, né? Essa ponte aqui com um portãozão que levanta, né? E difícil, realmente era com muitas fortalezas, um muro muito alto, difícil de ser ultrapassado. Por quê? Porque o mundo medieval ele era muito perigoso, tinha muita gente circulando por aí, tá?
Política feudal, relação de suzerania e vassalagem. Aquilo que eu estava falando para você, ó. Rei. Um dos primeiros reis a estabelecer esse pacto de suzerania e vassalagem que os europeus herdaram dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, que era chamado de comitatus, tá? Carlos Magno vai ser o primeiro a estabelecer isso aí, um dos primeiros reinos bárbaros cristãos a estabelecer este sistema de proteção, tá? Então o rei era o primeiro, ele era o sucerano máximo, tá? Ele era sucerano do duque, o duque era sucerano do marquês, o marquês era sucerano do conde, tá? Aí, o duque era vassalo do rei, o marquês era vassalo do duque, o conde era vassalo do marquês, né? Então essa relação de sucerania, que é o sucerano de alguém, e ele tem um vassalo que lhe deve o quê? Proteção, obediência. Tá ok?